Israel concordou com o plano de paz dos Estados Unidos para acabar com a guerra na faixa de Gaza. E nesta segunda-feira, o presidente americano Donald Trump e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu apresentaram a proposta. Donald Trump chamou de um grande dia para a civilização. Segundo ele, o anúncio não era apenas sobre a faixa de Gaza, mas sim para o Oriente Médio. É o mais próximo que chegamos de uma paz real, anunciou Trump. O presidente americano disse que conversou com países do Oriente Médio e da Europa. Todos contribuíram e elogiaram a proposta. Mais cedo, em uma ligação com o primeiro-ministro do Catar, Netanyahu pediu desculpas pelo ataque feito no país para eliminar terroristas do Hamas. O presidente americano reforçou que a proposta ainda precisa ser aceita pelo Hamas e disse que, se o grupo terrorista não aceitar, Netanyahu terá total apoio dos Estados Unidos para concluir a destruição da ameaça representada pelo grupo. A proposta tem 20 itens, como mostra o correspondente da Record em Israel, Vitor La Regina. Parentes dos reféns e manifestantes a favor do acordo assistiram o anúncio pelo celular em frente ao consulado americano em Tel Aviv. As famílias dos reféns classificaram o plano de Trump como histórico. Se o grupo terrorista Hamas aceitar o acordo, a guerra acaba imediatamente. E 72 horas depois, todos os reféns serão libertados em troca de prisioneiros palestinos detidos em Israel. O plano tem 20 metas que incluem desde a saída dos terroristas até a reconstrução da faixa de Gaza com ajuda internacional. O território seria governado por um comitê palestino sob supervisão de autoridades internacionais. Os negociadores do Hamas disseram que revisarão o plano e darão uma resposta. A tempestade Gabriel deixou um rastro de destruição em Espanha. Valência e Catalunha foram as regiões mais afetadas. Apesar de em Portugal parecer que o pior já passou, em Espanha os efeitos da tempestade Gabriel continuam bem visíveis. Valência e Catalunha têm sido as regiões mais afetadas. A noite passada deixou um rastro de destruição com quase 150 ocorrências registadas. Muitos dizem ter ficado horrorizados com a força da tempestade. A noite foi extremamente difícil. A tempestade que enfrentámos foi chocante. Até o barulho era ensurdecedor. Os relâmpagos e os trovões deixaram-nos paralisados. Em Valência, as aulas foram suspensas em todas as escolas e um jogo de futebol entre Valência e Oviedo teve de ser adiado devido ao mau tempo. Já em Tarragona, na Catalunha, também não vão haver aulas em pelo menos 3 escolas e os constrangimentos têm aumentado durante o dia de hoje. A Proteção Civil tem emitido vários alertas de prevenção à população, uma vez que a situação deve permanecer desta forma pelo menos até terça-feira. Esta prevenção tem sido mais constante também porque a tempestade Gabriel não é só mais uma tempestade. Para muitos espanhóis é a memória das chuvas que atingiram Valência no ano passado, que mataram mais de 200 pessoas e que foram o maior desastre natural do país das últimas décadas. E em visita à Polónia e aos países bálticos, o ministro da Defesa alemão reiterou o apoio oriental à Ucrânia. Alertou também que a Rússia está se tornando uma ameaça cada vez maior à NATO. O ministro da Defesa alemão condenou as incursões de drones russos sobre a Polónia e a Estónia como violações perigosas e imprudentes do direito internacional, alertando que Moscovo representa a maior ameaça da OTAN enquanto abre um centro logístico permanente para as forças alemãs na Lituânia. A Federação Russa é a maior e mais imediata ameaça à OTAN e continuará sendo assim para o futuro próximo, disse a mesma fonte
Também destacou o apoio da Europa à Ucrânia e anunciou que mais 2 sistemas de defesa Patriot serão entregues a Kiev até 2026 com o apoio da Noruega. Afeganistão enfrenta um apagão generalizado de internet nesta terça-feira, depois que o Talibã prometeu cortar o acesso como parte de uma repressão a atividades imorais, gerando temores de maior isolamento para milhões de pessoas que vivem sob o seu regime cada vez mais severo. O órgão da vigilância da internet, NetBlocks, informou na noite da segunda-feira que diversas redes no Afeganistão foram desconectadas e que os serviços telefónicos também foram afetados, resultando no que chamou de apagão total de internet no país de 43 milhões de habitantes. O embaixador da África do Sul na França foi encontrado morto do lado de fora de um hotel em Paris, de acordo com autoridades locais. O Ministério Público de Paris lançou uma investigação sobre a morte de Nkosinati Emmanuel Umdatwa. O homem de 58 anos foi dado como desaparecido por sua esposa na segunda-feira, depois que ela recebeu uma mensagem de texto preocupante dele, de acordo com os promotores. O Ministério das Relações Exteriores da África do Sul confirmou a morte do Nkosinati e disse que as circunstâncias ainda estão sob investigação. Pelo menos 3 estudantes morreram e mais de 100 ficaram feridos depois que um prédio desabou em uma escola na Indonésia. Espera-se que esses números aumentem à medida que os esforços de resgate continuam, disseram as autoridades nesta terça-feira. Várias centenas de equipes de resgate estão envolvidas no esforço. Equipamentos pesados não podem ser usados devido a preocupações com novos colapsos, disseram as autoridades. Os alunos com idades entre 12 e 18 anos estavam participando da oração da tarde em um prédio que estava passando por uma expansão não autorizada quando desabou, de acordo com o porta-voz da Polícia Provincial. A explosão de um carro-bomba junto a um quartel de forças de segurança paquistanesas provocou pelo menos 8 mortos e vários feridos. A explosão aconteceu em Quetta, sudoeste daquele país asiático, segundo as autoridades. Testemunhas relataram que o estrondo foi audível a quilómetros de distância e que as janelas de edifícios à volta foram estilhaçadas pela explosão do carro-bomba junto a um quartel das forças de segurança paquistanesas, seguindo-se operações de salvamento por parte das equipas de emergência médica, com dezenas de vítimas a serem transportadas para o hospital. Informações dão conta ainda que a explosão provocou pelo menos 8 mortos e vários feridos em Quetta, sudoeste daquele país asiático, segundo as autoridades. O presumível atentado ainda não foi reivindicado, mas os responsáveis da região suspeitam tratar-se de uma ação de um grupo separatista daquela zona, o Baluchistão, do qual Quetta é a capital. Antes da detonação, 4 ocupantes do veículo que explodiu saíram da viatura e começaram a disparar contra as tropas paramilitares do quartel atingido, segundo a polícia. O ministro da Saúde daquela província paquistanesa já admitiu que o número de mortos pode vir a subir. O Baluchistão é muito palco de confrontos por parte de rebeldes e insurgentes, designadamente o ilegalizado Exército de Libertação do Baluchistão, que exige a autonomia da região face ao governo central do Paquistão.